Boa tarde, meus queridos e queridas. Estamos indo para mais uma aula. Hoje a nossa revisão será na disciplina de matemática. Oba! Então já pegue uma borrachinha, peguem um lápis para nós iniciarmos a nossa aula. Hoje a nossa revisão será nas tabelas. Nós vamos revisar o que é tabelas, vamos revisar também o que é gráfico, vamos relembrar, quais são as estruturas do gráfico. E também vamos revisar a adição e subtração das frações. Vamos lá, muita atenção, viu? Então, vamos ver como é, criança, que nós realizamos a adição e subtração de uma fração. Primeiramente, criança, nós podemos realizar essa adição e essa subtração através da imagem, tá bom? Através de uma figura. Aqui nós temos, vamos imaginar, uma barra de chocolate, tá bom? Essa barra de chocolate foi dividida em partes iguais. Em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em 8 partes iguais. Nós temos 8 bloquinhos de chocolate, tá bom? Desses 8 bloquinhos de chocolate, aqui nós temos o que está aqui na cor verde. O Enzo comeu 4, 1, 2, 3, 4 pedaços de chocolate. E aqui a Heloísa comeu 2 pedaços de chocolate. Aqui nós temos 2 pedaços de chocolate, tá bom? E esses aqui foram os chocolates que sobraram. Ninguém comeu esses 2 pedaços de chocolate. Agora vamos realizar uma adição nessa imagem aqui, nessa representação de fração, através de imagem. Vamos lá. Como nós vamos realizar, gente, essa adição? Simplesmente nós vamos somar, tá bom? As quantidades de chocolate que os 2 consumiram. Vamos lá. Aqui nós temos o Enzo. 1, 2, 3, 4. Mais o da Heloísa. 5, 6. Ou seja, os 2 juntos comeram 6 pedaços de chocolate da barra de chocolate, tá bom? E como é que nós representamos essa fração? Vamos lá? Eles comeram 6, né? E são quantos o todo? O todo são 8. Então, nós podemos representar essa fração. 6 oitavo, tá bom? Porque, olha, de 8 foram consumidas 6 pedaços, tá bom? 6 bloquinhos de chocolate. Ou, crianças, nós podemos realizar da seguinte maneira. Essa daqui nós utilizamos a adição usando a figura, tá bom? A imagem. Mas também nós podemos realizar essa adição da seguinte maneira. Vamos aqui. Aqui nós vamos colocar as quantidades de chocolate que o Enzo comeu. 1, 2, 3, 4. Aqui vai ser 4. 4 por quanto, gente? 4 por... Aqui é o 8, né? Que foi o 8 a quantidade total das barras de chocolate. Mas... quantos foi que a Heloísa comeu? Apenas 2, né? Aqui colocamos o 2. Aqui novamente colocamos o 8, que é a quantidade total. E agora nós realizamos a nossa adição. Lembrando que nós não mexemos, nós não utilizamos o número que fica embaixo, tá bom, criança? Nós não utilizamos esse número de baixo. O denominador, nós não mexemos com o denominador, nós apenas conservamos o denominador. Então, eu coloco aqui o denominador que eu não vou mexer. E eu realizo apenas a adição com os numeradores, que são, no caso, 4 e o 2. Aí, 4 mais 2 igual a 6. 6 oitavo. Olha, deu o mesmo resultado. Esse daqui, no caso, foi eu utilizando apenas a imagem para realizar minha adição. E aqui eu utilizando a fração montada para realizar minha adição. Então, tá? Agora, nós estamos vendo a adição. E como nós podemos realizar a subtração? A subtração também nós podemos utilizar a imagem. Vamos lá ver como é que nós realizamos com a imagem. Vamos ver. Aqui nós temos, ao todo, nós temos 8, né? Que é o nosso total de bloquinhos de chocolate. Desses 8, quantos foram consumidos? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5. Foram consumidos 6. 6. E quantos sobraram? 2. Ou seja, na nossa subtração, nós temos 2 oitavo, tá bom? Mas agora, vamos ver como, aqui no caso, nós realizando a nossa subtração. Seria a mesma coisa que nós fizéssemos. Tira, 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 tira e tiramos.
Cortamos essa parte que foi o que eles comeram e sobrou apenas 2, que é esse aqui, tá? Agora vamos ver, olha como é bem simples, né? Mas agora vamos ver como nós podemos realizar essa subtração, igual nós realizamos em forma de fração, tá bom? Vamos ver em forma de fração. Primeira coisa que nós devemos fazer. Nós vamos ver quantos nós tínhamos de chocolate, quanto era o todo? O todo eram 8, né? Vou colocar bem pra cá. 8, o todo era 8. 8 por oitavo, né? Porque era o total geral. Aqui esse 8 significa a barra de chocolate com todos os bloquinhos, tá bom, gente? E aqui também que sempre no denominador fica o total de bloquinhos. Menos... Quantos bloquinhos foram consumidos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bloquinhos. Aqui embaixo continua o nosso numerador, né? O nosso denominador, perdão. Denominador embaixo, numerador em cima, tá? Agora vamos realizar a nossa subtração. Você tem 8. E de 8, você tira 6, você fica com quantos? Nós ficamos com apenas 2. Conservamos o denominador, 2 oitavos. Mesmo resultado, olha. Esse é o mesmo resultado desse. Então, nós podemos... Aqui nós utilizamos apenas a imagem para fazer a nossa subtração. E aqui nós utilizamos a fração montada e realizamos a nossa subtração, tá bom? Então, crianças, basta vocês... Primeira coisa que vocês devem saber com relação a realizar a subtração ou a adição utilizando a fração. Você sempre conserva o denominador e apenas trabalha com o numerador. Quando você for fazer a subtração, você tem que colocar em cima o valor total que vai ser subtraído. No caso, o valor total aqui dos 8, eu quero tirar 6 que foram os consumidos, tá bom? Para dar o meu resultado. E aqui, quando eu quiser somar quanto eu consumi, eu só trabalho com as partes que foram usadas. No caso, 4 de uma, que é do Enzo, e 2 da Heloísa. E somo as duas para saber quantos eu utilizei, tá bom? Então, é muito simples de realizar. Eu acredito que vocês não sentiram dificuldade para realizar essa atividade, essas questões, até porque vocês ficaram bem familiarizados com elas durante as aulas. Agora, já que nós concluímos aqui a nossa adição e subtração das frações, vamos agora ver um pouquinho o que é o gráfico e a tabela, tá bom? Que é a nossa revisão de hoje também. Vamos relembrar, crianças, a tabela. Por que nós utilizamos a tabela? Porque ela possibilita a apresentação de dados de forma bem resumida e facilita o entendimento, tá bom? É uma maneira mais clara de organizar as informações. A tabela, ela deve ter o título, tá bom? Que o título é essa parte que está dizendo tabela B. Aqui eu trouxe um outro exemplo para vocês. A tabela é o título é essa parte que está em amarelo, é o título da tabela. Fala de que essa tabela vai apresentar, quais são os dados que essa tabela vai apresentar, qual é o assunto da tabela. E nós temos a fonte, que é essa parte aí embaixo, tá bom? Aqui eu trouxe uma tabela para vocês ampliada, justamente para vocês verem como fica tudo organizadinho. Se essas informações fossem apresentadas em texto, seria difícil para nós termos as informações de maneira rápida, né? Aqui nós temos a quantidade de jogadores e as figurinhas que nós temos de cada jogador. Do Paulo nós temos 17 e assim sucessivamente dos outros. Facilita a nossa organização. Aqui nós temos a tabela pontuação final da gincana. Esse pontuação final da gincana é o título. E aqui nós temos as equipes, que era amarela, azul, verde, vermelho, e as pontuações de cada uma. Nessa organização da tabela, nós conseguimos ter a noção de qual teve mais ponto, que foi a verde, qual teve menos ponto, a vermelha. Olha como é fácil para nós termos acesso a essas informações. E se nós quisermos saber o total geral de pontos, basta nós somarmos todas essas pontuações. Ou se nós queremos saber a pontuação do azul e do vermelho juntos, somamos apenas as informações as pontuações, né, do azul e do vermelho. Então, para termos as informações, basta observarmos a tabela e o que pede a questão. E a partir daí nós vamos recolhendo os dados. Já está tudo organizado na tabela e ela facilita a nossa visualização, tá bom? Agora vamos ver sobre os gráficos. Os gráficos, assim como a tabela, eles mostram de maneiras objetivas e fácil de visualização todas as informações, tá bom? Nós temos aí um exemplo de gráfico de barras, que é indicado por essas barrinhas. As alturas da barras indicam as quantidades, como nós temos aqui um exemplo. Olha, nós temos a classe 1, 2, 3, 4, 5, as classes. E a partir daí, a classe 1, quantos pontos ela fez? Ela fez 13 pontos, porque observa que nós não chegamos totalmente no 15, tem um espacinho que dá de 14 a 15.
Já a classe 3, ela fez um total de 5 pontos, tá bom? Que é o que está indicado aqui na lateral. Nós temos a numeração 0, 5, 10, 15, 20, 25. Então, olha, como a classe 3, ela fez 5 pontos. E assim sucessivamente são apresentadas as outras classes. E também o gráfico vai apresentar essas informações. Embaixo vão ficar... Nas partes embaixo vão ficar o que nós estamos trabalhando, que nós estamos trabalhando as classes. E nas laterais vão ficar as quantidades, tá bom? Independentemente de cada situação embaixo. Os gráficos também têm que ter um título para indicar sobre o que nós estamos falando, assim como ele deve apresentar a fonte, que nós já trabalhamos na sala de aula, tá bom? As atividades de vocês, elas são atividades bem simples, eu acredito que todo mundo conseguirá fazer. E eu vou aqui explicar para vocês qual é a página, tá bom? Na adição e subtração da fração, nós vamos fazer a página 116 do nosso livro didático, tá bom? Apenas uma página, 116. Nós vamos lá para a tabela. A tabela vai ser a página 120. E, por fim, a atividade sobre os gráficos vai ser a página 138, tá bom? Então, vão ser somente essas páginas que é para vocês realizarem as atividades. Espero que vocês tenham compreendido a aula. Se alguém ficou com alguma dúvida ou não conseguir realizar a atividade, me mandem mensagem para eu auxiliar vocês. Tchau, tchau e se cuidem.